Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E o verso de número 11. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Na realidade, Deus já está falando, amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. De número 15, desculpe. E o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e vou lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado do seu filho. E o pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Deus colocou no meu coração de, durante esse mês, trazer algumas mensagens no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O capítulo 15, ele começa dizendo que Jesus estava ali reunido, e junto dele estavam ali publicanos, pecadores, para o ouvir. Quem eram os publicanos? Publicanos era o Mateus, era um publicano. Era uma pessoa que geralmente trabalhava para o governo de Roma e cobrava imposto dos seus irmãos. Estavam ali pecadores, estavam fariseus, que era considerado o povo que tinha um conhecimento de Deus, e os escribas, que seriam aquelas pessoas, aqueles teólogos da época. Estava reunido pecador, publicano, fariseu, teólogo, junto de Jesus. E Jesus, e de repente alguém diz assim: ele come com pecadores. Jesus Cristo está junto dos pecadores. Eles estavam abismados, porque na igreja de Jesus era cheio de gente que ninguém queria.
como eu e você. Ninguém nos queria. E aí eles falam assim, ele come com um pecador. E aí Jesus vai contar. A primeira, ele vai falar sobre uma ovelha perdida. Uma ovelha que estava no meio do rebanho, e pela inocência dela naquela caminhada junto com o rebanho, porque eu não sei se você já teve algum contato com ovelha, e aquele animal é muito simples demais, ele vai com qualquer um que chama, ele se perde facilmente do meio aonde ele está vivendo. E a Bíblia diz que, Jesus conta uma parábola que diz que um pastor estava com uma ovelha, e de repente a ovelha se perdeu. O pastor deixa tudo que ele está fazendo, coloca as ovelhas dele num aprisco, para tudo que ele está fazendo e vai em busca daquela ovelha. E quando encontra aquela ovelha, ele faz a maior festa, porque aquela ovelha estava perdida. Essa é a primeira parábola que Jesus conta. A segunda parábola, ele vai contar a respeito de uma mulher que tinha algumas moedas. Ela vai dizer que essa mulher, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. Uma dracma era considerada um dia de trabalho de uma pessoa na época de Jesus. Ela tinha 10 moedas, e a Bíblia diz que por ela não cuidar direito, ela perde uma dessas moedas dentro de casa. E quando ela sente falta daquela moeda, a Bíblia diz que ela começa a procurar de tudo que é jeito para encontrar aquela moeda. E você imagina que as casas na época de Jesus não tinham energia e não tinha janela, era uma porta que entrava só, era tudo escuro. A Bíblia diz que ela acende uma lamparina, ela começa a procurar, a revirar a casa dela, até ela encontrar aquela moeda. E quando ela encontra, ela convida as amigas e ela começa a fazer uma festa, porque ela está alegre. É a segunda parábola que Jesus conta. A terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Um filho novo, que de repente ele chega para o pai, e ele diz: pai, reparte comigo a minha parte da herança. E na cultura judaica, um filho chegar para o pai e pedir a herança dele, quando o pai está em vida, era a mesma coisa do seu filho chegar para você e dizer: olha, você não significa mais nada para mim, eu não quero ter relacionamento com você, para mim você está morto, para mim você não existe. Mas o pai não leva em consideração isso. A Bíblia diz que o pai, ele pega, ele reparte a herança. O filho mais novo pega essa herança e ele sai, e ele vai aproveitar tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Ele vai gastando a felicidade. Ele tem amigos para beber, ele tem amigos para balada, ele tem amigos para sair. De repente alguém liga para ele, manda uma mensagem no WhatsApp: aí, vamos sair hoje, vamos. Por quê? Porque ele tem dinheiro, ele está pagando a conta de todo mundo. Mas de repente alguém chama ele e fala: olha, acabou o meu dinheiro. Os amigos começam a se afastar dele, começam a sair. Talvez seja a sua vida. Pessoas que vêm até nós somente por aquilo que nós temos para oferecer, mas quando nós não temos para oferecer nada, elas somem da nossa vida. De repente aquele jovem, ele viu que não tinha mais ninguém perto dele, ele precisou trabalhar porque não morava com o pai mais, e ele vai cuidar de porcos.
E cuidar de porcos para um judeu era algo assim horroroso, porque era proibido pela lei de Moisés, segundo Levítico, que um judeu não podia tocar num porco, não podia comer carne de porco. E ele vai trabalhar e ele sente uma fome tão grande que dá vontade dele comer aquilo que era oferecido para o porco. Olha que nível esse rapaz desceu. E aí quando ele está ali no fundo do poço, ele olha e ele tem um vislumbre daquilo que era a vida dele, e ele pensa: vou me levantar dessa situação, vou até o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Ele ensaiou uma desculpa para voltar até o seu pai. Ele até disse: olha, eu vou dizer para o meu pai, eu não precisa me tratar nem como filho, porque quando eu saí daqui, eu disse que o senhor estava morto, mas me trata como um dos empregados teus, porque os empregados teus têm uma vida melhor do que a vida que eu tenho. E ele levantou e foi. Só que quando ele estava no meio do caminho, o pai dele já estava esperando. Parece que quando ele estava no fundo do poço, parece que o pai dele, todo dia, o pai dele ficava esperando a volta daquele filho. E eu imagino, sabe por quê? Porque quando você sabe que tipo de educação está dando ao seu filho, quando você sabe o tanto que você está investindo na vida do seu filho, pode ser que um momento ou outro ele venha a vacilar, mas você confia na educação e como o seu filho foi criado. O menino até saiu, mas o pai dizia: eu sei como é que eu criei esse menino, eu sei que as verdades em amor de Deus que eu introduzi na mente desse menino, e eu sei que no momento certo o Espírito Santo vai lembrar ele, e ele vai voltar para casa. Então o pai nunca perdeu a esperança. Então, por acaso, se tem algum filho seu, se tem alguém que você investiu a vida pregando, evangelizando, e de repente não está hoje com você na casa do Senhor, não perca a esperança. Creia naquilo que você semeou na vida dele, creia nas orações que você fez na vida dele, creia que você consagrou a vida dele, aleluia. E no momento certo vai acontecer aquilo que aconteceu na vida do filho pródigo. De repente o Espírito Santo toca ele naquele fundo do poço, e ele se lembra: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque viver na casa do meu pai como um funcionário é melhor do que viver nesta vida que eu estou hoje. Quando ele vem, o pai já está esperando, e de encontro a ele, a Bíblia diz que o pai já diz assim: olha, pega aquele bezerro que eu mandei engordar, mata ele, nós vamos fazer uma festa, coloca roupa nova nesse menino, porque ele veio todo mulambudo, ele veio igual um mendigo, coloca roupa nova nesse menino, coloca um anel no dedo. Por quê? Porque ele tem identidade, ele tem alguém que é por ele, coloca uma sandália nos pés dele, porque ele não é escravo. E aí, foi celebrar a festa. Agora, o que eu e você podemos aprender com essa palavra? Primeiro, foi a vontade do filho mais novo, que insistiu para deixar a casa do pai. Não foi o pai que expulsou ele da casa. Sabe, meu amado irmão, se alguém te machucar na casa de Deus, entenda isso: nós estamos no meio de pessoas falhas, que estão sendo aperfeiçoados por Deus. Eu posso falhar com você, você pode falhar comigo, mas isso não nos dá o direito de sair da casa do Pai. Então, quando nós saímos da casa do Pai porque alguém nos machucou, porque alguém nos maltratou, na realidade nós estamos saindo por causa da nossa própria vontade. A Bíblia diz que foi a vontade daquele menino que fez com que ele falasse assim: não, eu vou ganhar o mundo, eu vou conhecer novos lugares, eu vou conhecer novas pessoas, eu estou tão acostumado a viver no meio dessa crentalhada, não posso fazer mais nada, então eu vou conhecer o mundo lá fora. Deixa eu falar uma coisa para você: dentro da casa do Pai, a gente erra, e o Pai tem misericórdia e nos levanta.
lá fora a gente erra e o mundo nos engole. O mundo não tem misericórdia de você. Quem tem misericórdia de você é Deus. Quem tem misericórdia de você é o Pai. O mundo não tem misericórdia de você. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que foi vontade do filho mais novo que insistiu para deixar a casa do pai. O pai deve ter feito tudo o que era possível para ele ficar, mas ele disse: não, eu vou sair. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é a intenção do filho de abandonar a sua terra, de abandonar a sua família, de abandonar o seu pai. Essa intenção fica claro quando ele diz assim: olha, dá a minha parte. Olha o que diz o verso de número 13: passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele disse: dá a minha parte. Uma vida de pecado e egoísmo é a separação do amor, da comunhão e da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Quantas pessoas estão pegando aquilo que Deus deu para ele como dom, como herança? Cada um de nós temos herança, algo que Deus nos deu como dom, e a gente não está usando na casa de Deus. A gente usa lá fora, como o filho pródigo pega toda a sua herança e vai gastar lá fora. A gente vê muitas pessoas que poderiam estar adorando a Deus, que poderiam estar servindo a Deus, na recepção da igreja, no ministério de criança, no ministério de louvor, nos obreiros. São dons que Deus tem nos dado, que Ele espera que você o use dentro da sua casa, dentro da sua família, e não lá fora. E não dizer: olha, pai, me dá os meus dons, me dá a minha herança, e sair, virar as costas e usar tudo isso lá fora. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem te dado dons espirituais, Deus tem te dado os dons ministeriais. Então, meu amado irmão, comece a usar os dons que Deus te deu dentro da igreja. Comece a abençoar. Olha, eu tenho um chamado para trabalhar com criança, vai trabalhar com criança. Eu tenho um chamado para trabalhar, para receber os irmãos, vai receber os irmãos, procura o pastor Adriano. Eu tenho um chamado para cantar, procura a minha esposa. Eu quero fazer alguma coisa, abrir um grupo de comunhão, me procura. Comece a usar os dons que Deus te deu dentro da casa do Senhor, dentro da herança do Senhor. Não faça como aquele filho pródigo: me dá o que é meu, que eu vou usar lá fora. E aí ele gastou tudo e voltou arrebentado. O pecador desviado é como o filho mais novo, que em busca dos prazeres e do pecado desperdiça os dons físicos, os dons intelectuais, os dons espirituais, e o resultado, tudo isso lá fora, é uma desilusão, é uma tristeza. Quem já ouviu falar de Elvis Presley? Elvis Presley, batista, ele era batista. Se você procurar no YouTube, você vai ver alguns discos na época que ele gravou, bonitos, dons excelentes, mas de repente parece que aconteceu igual ao filho pródigo, só que uma ida sem volta. Ele disse: não, preciso usar os meus dons lá fora, preciso cantar para o mundo ouvir. Você quer cantar para o mundo ouvir e correr o risco de levar uma vaia? Ou você quer cantar para Deus ouvir? E com certeza Ele vai te aplaudir, cantando bonito ou feio, Ele vai te aplaudir. A história do Elvis Presley diz que sabe como ele morreu? Morreu viciado em drogas, sozinho, desiludido, deprimido, porque gastou todos os dons que Deus tinha dado para ele, vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem freios. Então um pecador que é desviado de Deus é como o filho mais novo,
que em busca dos prazeres e do pecado desperdiça tudo, desperdiçou a vida dele. É chamado de o rei do rock, mas talvez não seja conhecido por Deus. Talvez naquele dia, eu não estou dizendo porque eu não sou Deus, eu não sei o que aconteceu antes da morte dele, mas Jesus Cristo disse: que adianta ganharmos o mundo inteiro, ser aplaudido pelo mundo e perdermos o aplauso do céu? Que naquele dia, quando nós chegarmos diante daqueles portões celestiais, nós vamos ouvir aqueles anjos cantando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, trazendo a sua igreja, trazendo aqueles que foram comprados, aqueles que foram remidos, aqueles que foram arrebatados pelo o Evangelho de Jesus Cristo. O fim do poço desse jovem foi o afastamento total da vontade de Deus. Antes de um perdido vir a Deus, ele precisa reconhecer o seu estado. Antes de eu entregar minha vida a Deus, eu preciso reconhecer quem eu sou, como é que está a minha vida, quem sou eu, e saber que Deus é capaz para perdoar tudo ou qualquer coisa que eu tenha feito. O fim do poço desse jovem foi lá no meio dos porcos, querendo comer a lavagem dos porcos. Ele não podia nem tocar, ele não podia comer aquele animal, e ele estava ali desejando comer aquilo que o animal tinha, que o animal comia. Meu irmão, nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz: olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Nós temos que ter cuidado por tudo aquilo que nós condenamos hoje, nós não possamos estar fazendo amanhã. Condenamos a bebida, condenamos o pecado, condenamos a prostituição. A gente tem cuidado de não se afastar da casa de Deus, para que a gente, lá na frente, a gente não esteja se prostituindo, pecando, fazendo as coisas erradas. Você imagina tudo aquilo que esse jovem não queria fazer, ele estava fazendo agora. Então, antes de um perdido, de um pecador vir até Jesus, ele tem que reconhecer a real necessidade dele. Ele olha para ele, ele olha para aquela situação, ele no meio daqueles porcos, no meio daquela lavagem, no meio daquela lama, com o desejo de comer aquilo que os porcos estavam comendo, e ele diz: não, a minha vida não é isso, eu não fui criado para viver desse jeito, eu não fui criado para viver uma vida miserável desse jeito, não, eu tenho um pai que tem tudo, eu tenho um pai que pode me proteger, e eu tenho um pai que é misericordioso, que eu tenho certeza que se eu me levantar e for até ele, ele vai me perdoar, eu tenho certeza que se eu me levantar, eu vou até ele, e ele vai me resgatar para a sua família. Aí ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Antes de você tomar qualquer decisão, comece a olhar o seu estado, como você está. É a escravidão, é o vício que nos separa de Deus. Como o salmista diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E que nós possamos nos conhecer a nós mesmos, o nosso estado. Porque se aquele jovem, ele não olha, ele não lembra do tempo em que ele estava vivendo com o seu pai na casa, o que ele tinha. De repente o Espírito Santo começa a tocar no coração dele. E ele diz: não, eu não posso viver uma vida desse jeito, quando eu sei que o meu pai tem muito mais para mim. Ele diz: eu vou me levantar, eu vou sair dessa situação. Eu sei que eu não tenho condição por mim mesmo, mas eu sei que o meu pai pode me ajudar nisso. A maior das vergonhas do castigo para um judeu era se aproximar e lidar com porcos, porque os porcos representavam impureza, imundícia, afastamento total de Deus. A maior vergonha de um crente é quando ele a maior vergonha de um crente afastado de Deus é fazer tudo que ele pregou contra. Ele pregou a vida inteira contra, e agora afastado de Deus, ele começa a fazer
tudo que ele pregou contra. Nossa queda, fracasso, derrota, representa uma grande oportunidade de nós achegarmos a Deus. Ei, se você está passando por um momento de dificuldade, deixa eu dizer uma coisa para você, essa é uma grande oportunidade que Deus está te dando, de você chegar até Ele. É a oportunidade de estarmos perto dEle. O filho diz: olha, eu vou me levantar, eu vou até o meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra os céus. Sabe o que é isso, filho? É mesmo ele afastado de Deus, ele entendia algumas verdades de Deus. Primeiro, ele entendia que Deus é amor, e ele, sabendo que Deus é amor, ele é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Ele é capaz de perdoar tudo aquilo que você fez, que o diabo te acusa de dia e de noite. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você se arrepender, como o filho pródigo se arrependeu, porque quando ele diz: eu vou me levantar e vou até meu pai, ele está se arrependendo da situação que ele está, daquilo que ele fez, só que ele está se arrependendo, crendo, acreditando que o pai é um pai amoroso, e a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de amor. João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não esperou você aceitá-lo, Deus não esperou eu aceitá-lo como Salvador, Ele morreu antes. Sabe o que é isso, irmão? É amor, é dar algo sem esperar nada em troca. E como eu sei que Ele me ama, o amor dele acaba me constrangendo a amá-lo de volta. Não é você que amou Jesus primeiro, Ele te amou primeiro, e esse amor foi tão impactante na minha vida, foi tão transformador na minha vida e na tua vida, que nós resolvemos amá-lo de volta. E amor é isso, quando você ama alguém, mesmo as pessoas virando as costas. Quantas vezes eu virei as costas para Deus? Quantas vezes você virou as costas para Deus? Mas mesmo assim Ele continuou te amando, e esse amor acabou te constrangendo. Ele fala assim: eu não posso ficar longe de um amor desse, eu não posso ficar longe de alguém que me ama com a intensidade tão grande como essa, eu tenho que amar de volta. Segunda coisa que esse filho sabia, é que esse pai era um pai que tinha graça. Sabe o que é graça? Sabe o que é que esse filho merecia? O pai dizia: eu não quero olhar nunca mais para a sua cara, não tem nada que nos ligue mais, a sua herança já te dei, você disse que eu estava morto. Mas aquele pai, ele deu algo que o filho não merecia. Ele deu amor. Quando o filho veio, ele estava com os braços abertos. Isso se chama graça. Sabe o que é graça, irmão? Graça é algo que eu não mereço. Nós merecíamos estar no inferno, nós merecíamos que o diabo nos afrontasse de dia e de noite, mas Deus olhou para você e para mim e disse assim: não, eu amo tanto eles, mas eles não te amam, mas eu amo tanto eles, a ponto de morrer por eles ali naquela cruz, a ponto de dar minha vida por eles. Sabe o que é isso? É graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço. Se tem alguém aqui nessa noite que acha que está aqui porque é bonzinho, porque merece, porque faz coisas boas, porque ajuda o outro, deixa eu falar uma coisa para você: a nossa justiça, Isaías diz, ela é comparado a trapos de imundície. A pessoa mais boa que está aqui diante de Deus é comparada a um leproso, porque quando Isaías diz trapo de imundície, é aquela atadura, era um pano que envolvia a carne do leproso quando estava em decomposição, para não cair. Aí com o tempo ia ter que tirar para trocar aquela atadura. Quando tirava aquela atadura, vinha o que? Vinha pus, vinha sangue, vinha pedaços de carne. Aí Isaías diz assim: olha, o cara mais justo, a pessoa mais justa dessa terra é comparada a esse pano aqui, trapo de imundície.
Então eu e você, nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, estamos aqui porque Ele nos ama, por causa da sua graça, porque não há nada que você faça nessa terra que vai deixar Deus amar você mais ou menos. Nada que você faça, Ele simplesmente te ama. Pastor, mesmo quando eu estou afastado dele, olha, o pai continuava amando aquele menino, mesmo o menino longe, mesmo o menino distante, mesmo o menino junto com os porcos, o pai continuava amando. Então não há nada que você faça que vai fazer Deus amar você mais do que Ele já ama. Só que o amor de Deus, ele acaba nos constrangendo, e aí nós acabamos amando Ele de volta, não na mesma intensidade, mas amando Ele de volta. Nada que eu e você faça vai fazer Deus amar. Pastor, Deus ama o pecador que está ali bebendo, caindo, e Deus ama, e não há nada que ele faça que vai fazer Deus amar menos ele. Nada. Ele ama tanto aquele que está lá fora, que ele já morreu, que ele já pagou o preço, para que um dia ele venha, se arrependa e venha para a sua casa. Pastor, ele ama, mas mesmo um pai que ama, ele dá a liberdade do filho tomar as próprias decisões, mesmo sabendo que nas nossas decisões, toda decisão, ela tem uma consequência. Isso não quer dizer que Deus não nos ama. Se você não tivesse aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, a capacidade de você escolher, você que escolhe fazer, e você, na sua escolha, você também tem que entender que na sua escolha vai haver consequência. Nos erros e fracassos desse jovem, nós vemos o amor e a compaixão de Deus ao nosso favor. A reação do pai diante da volta do filho, ela nos ensina 3 verdades. A primeira, que Deus tem compaixão dos perdidos, por causa da triste condição deles. Quando o filho vem, você imagina aquele filho voltando todo sujo, com a roupa toda rasgada, ensaiando: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não... O texto vai dizer que o pai não deixa nem ele terminar a frase. Ele diz: olha, independente do que você fez, você continua sendo meu filho. Eu te amo. Eu te amo. O amor de Deus é tão grande que nunca cessa de sentir pesar e esperar a nossa volta. Ele sempre está nos esperando. Quando a gente erra, Ele está esperando que eu me arrependa. Isso é amor. Quando o pecado do coração volta para Deus, quando um pecador com o seu coração volta para Deus, Deus está sempre disposto a recebê-lo. Agora, o mais importante é que quando aquele menino volta, acontece 3 coisas. O pai diz: olha, coloca uma veste longa nele. Sabe o que é isso? É identidade. É identidade. O escravo não tinha aquele tipo de roupa. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus te deu uma identidade. E qual é a minha identidade? Você é filho de Deus. Você não é mais criatura. Você é filho do Altíssimo. A segunda coisa que o pai mandou fazer foi colocar um anel. Sabe, o anel simbolizava a autoridade. Ele está dizendo: olha, eu estou te dando autoridade como filho. Ide por todo mundo, pregue o evangelho. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. E em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, farão milagres através de mim. Ele está te dando autoridade nessa noite. A terceira coisa que o pai manda colocar é sandálias. Ele veio sem roupa, ele veio sem autoridade nenhuma, e ele veio como escravo. Escravo não usava sandália.
Ele falou: meu filho não é escravo, meu filho é meu filho. Coloque uma sandália nele, para que todos aqueles que vejam que ele não é escravo. Ele chegou aqui arrependido como escravo, mas a partir de hoje, eu estou tornando ele filho. Esse é o amor de Deus por nós, por mim e por você. É o cuidado que o Ronaldo acabou de falar, o cuidado que Ele tem por nós. E não é porque eu sou bom, mas é porque Ele é Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça neste momento, que você entendesse a sua identidade em Cristo neste momento. Enquanto você ora neste momento, comece a pedir perdão. E se entrou aqui alguém nessa noite, que por acaso chegou aqui como esse filho pródigo, e diz: olha, eu vou me levantar, e eu vou ter com meu pai. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, o nosso Pai eterno, levante a sua mão, eu quero orar com você. Onde você está? Levante a sua mão. Você que quer entregar a vida a Jesus Cristo. Tem uma jovem ali. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Eu quero me tornar filho nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero profetizar. E o Senhor vai te colocar vestes de salvação. O Senhor vai colocar um anel de autoridade no teu dedo, vai te dar autoridade. O Senhor vai te dizer: olha, você não é mais escravo, você é filha, você é filho de Deus. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, jovem. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma, porque você tem um Pai que nessa noite está te vestindo com veste de justiça, está te dando a autoridade do céu, e está dizendo: você não é escrava, você é filha de Deus. E não importa aquilo que digam para você, você é filha de Deus. Ele te ama, Ele morreu, Ele entregou a sua vida para esse dia, para que você estivesse aqui. Você não tinha nem nascido ainda, Ele já tinha morrido há 2000 anos atrás, porque Ele sabia que nesse dia você estaria aqui, reconhecendo aquilo que Ele fez por você. E eu quero dizer uma coisa para você: talvez até hoje você estava como filho pródigo, mas hoje Deus vai te colocar em lugar de autoridade. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite que queria entregar a vida para Jesus? Fique de pé, eu quero orar juntamente com você, com a igreja. Quero colocar a vida dessa jovem diante de Deus. Quero profetizar mudança, que você saiba que você é filho de Deus. Não desperdice a herança que Deus tem te dado lá fora. Não desperdice os dons que Deus tem te dado lá fora. Deus tem te dado para ser bênção neste lugar, para o seu irmão. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você e vou orar por essa jovem também. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu quero neste momento, meu Deus, quebrar, ó Deus, toda obra maligna, Senhor. Quero quebrar, ó Deus, toda obra de maldição. Deus, tudo aquilo que foi feito no passado, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que hoje, ó Deus, hoje o Senhor torna nova essa pessoa, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dela. Derrama, Senhor, do teu poder sobre a vida dela, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, escreve o nome dela, Senhor, no livro da tua vida. Eu repreendo a vida, eu repreendo agora todo o mal. Eu abençoo, meu Deus, essa criança que está no seu ventre, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que ele receba a unção, ó Deus, que está neste lugar, nesta noite, Pai. E eu oro neste momento, ó Deus, também pela tua igreja, por aqueles que ouviram a tua palavra, por aqueles que estão aqui, ó Deus, que estão, ó Deus, ouvindo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor falou nesta noite. Que as vidas possam ser transformadas, que coração possa ser mudado, ó Pai, que nós possamos entender que nós somos filhos teus, Senhor.
não somos escravos do diabo, somos filhos. E como filhos, Senhor, nós temos veste de justiça, veste de louvor. Como os filhos, ó Pai, nós temos autoridade, Senhor, que o Senhor tem nos dado. E como filhos, Senhor, nós não somos mais escravos, porque o Senhor já nos libertou. Amém? Glória a Deus. Jovem, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu vou pedir para você sair com Jacos, aquele rapaz ali, aquela moça que está grávida também. Os meninos vão conversando junto e eles vão te abençoando. Amém? Deus abençoe sua vida. Você pode aplaudir a vida desta jovem. Melhor coisa que ela fez. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que não se batizou ainda e vai participar da próxima classe de batismo, me procura um dos pastores dessa igreja. Nós vamos, depois do domingo que vem, no outro, nós vamos começar uma classe de batismo. Você que não é membro desta igreja, mas quer ser membro da igreja, me procura também. Nós vamos ter uma classe de novos membros, para você entender como é que funciona, como é que nós somos como famílias em Cristo. Então, se você quiser se tornar membro desta igreja, por favor, também nos procure. Você vai passar por uma classe onde você vai tirar todas as suas dúvidas, no nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui abençoado nessa noite. Glória a Deus. Quinta-feira tem mais de Deus. Tem a Viva, Semana Viva. Estenda suas mãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te louvar neste momento, quero te agradecer neste momento, Pai. Abençoa o teu povo, possamos ter uma semana de vitória, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, boa semana, no nome de Jesus.